Boa noite, amados e queridos irmãos. Que bênção estarmos aqui mais uma vez nesse Tadel da Alegria, nesta noite tão preciosa que a Igreja do Senhor é edificada pelo seu Espírito. Amém, queridos? Então você que está aí, ainda quero dizer para você, ainda dá tempo de você compartilhar. Você que é um supervisor, um líder de área, compartilhe este link com os seus amados líderes, amém? Queremos que esta edificação que nesta noite vem do céu para o nosso coração possa alcançar o coração de todos desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler uma palavra também com você nesse momento, porque nós cremos na palavra do nosso Deus, nós somos edificados na palavra do nosso Deus, e por isso nós temos nesta noite, em nome de Jesus, quero compartilhar um salmo, Salmos de número 25, abra a sua Bíblia agora, ou ligue a sua Bíblia neste momento, nós queremos ler o versículo 12, 13 e 14, aleluia. Em nome de Jesus, seja nesta noite muito abençoado, nesta terça-feira, amém? Nós temos esse grande privilégio, eu quero ler com você agora, Salmo de número 25, verso 12, a palavra do Senhor diz: aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. 14, último diz: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Que bênção, querido, que promessa poderosa nós temos da parte do Senhor para a nossa vida. Aquele que teme o Senhor, Ele vai instruir. É isso que nós temos plena convicção em nosso coração, de que estamos sendo instruídos na palavra e certamente vamos prosperar em tudo aquilo que o Senhor pôr em nossas mãos como igreja, e nós cremos no seu grande e pleno propósito para nós. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero orar com você mais uma vez, quero orar com você declarando que o Espírito Santo é quem está nos ensinando, amém, querido? Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, Senhor, neste Tadel, podendo ser instruídos, Senhor, podendo ser edificados, e a Tua palavra mesmo diz, o Senhor disse isso: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós cremos nessas promessas, nessas palavras também que acabamos de ler, e queremos ser nesta noite, Senhor, instruídos e andar nos Teus caminhos, porque os Teus caminhos são preciosos, são muito maiores do que os nossos caminhos, Pai. Por isso, em nome de Jesus, edifica a Tua igreja mais uma vez, Senhor, e nos leva a conquistas maiores em Teu nome nesta cidade de Manaus. Nós profetizamos o crescimento da Tua igreja e a edificação do Teu povo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Mais uma vez eu digo, querido, compartilha este link e vamos todos juntos louvar ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louve ao Senhor, querido, nesta noite, em nome de Jesus. Tua mão não falha, Senhor, e jamais falhará.
Graças a Deus, queridos, por esse Tadel maravilhoso. Quero convidar você para nós orarmos, antes de nós entrarmos aqui na meditação da Palavra de Deus. Querido líder de célula, anfitrião, supervisor, seja muito bem-vindo a esse Tadel. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza, e queremos também Te louvar pelo grande privilégio de agora podermos estar mergulhados na Sua Palavra. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor nos permita compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e assim nós possamos estar mais preparados para conduzirmos as nossas células, conduzirmos nossas áreas de células e pastorearmos de uma forma muito mais completa, muito mais plena, sendo uma bênção para toda a igreja na cidade de Manaus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 6. E eu quero falar com você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a importância do Espírito Santo na condução da célula. Isso mesmo, porque nós dependemos do Espírito Santo, porque é importante nós ouvirmos a voz do Espírito Santo na condução da nossa célula, no pastoreamento, no discipulado e tudo aquilo que nós formos fazer na casa do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 6. Se você puder, eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero ler com você. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Muito bem, quero começar aqui com você. Irmãos, é um texto diferente, porque enquanto a palavra de Deus, enquanto a grande ordem do Senhor Jesus foi para que nós pregássemos a palavra, como bem você sabe, Mateus capítulo 28, versículo 19, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nesse contexto, nessa situação, o Espírito Santo impede Paulo, o apóstolo Paulo e seu parceiro de viagem, Silas, de seguirem para pregar o evangelho na região da Ásia. O texto é claro quando diz: e o Espírito de Deus nos impediram. Eu tenho um outro texto que ressalta, simplesmente, não como eu diria, não aqui um erro, mas ressalta o quanto nós devemos pregar a palavra. 2 Timóteo 4:2, diz o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para seu filho na fé Timóteo, diz assim: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E eu também me lembro do texto de Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus dá aquela ordem e fala que o Espírito do Senhor viria sobre os seus discípulos, seus seguidores, e eles pregariam em Samaria, Judeia, e o texto diz, até os confins da terra. A ordem do Senhor Jesus, a direção, foi para que pregassem, mas o texto aqui diz que o Espírito os impediu de pregar a palavra de Deus. Eu estou falando, nós vamos chegar lá, na importância do Espírito Santo para nós conduzirmos as nossas células, conduzirmos o discipulado, conduzirmos os ministérios, o pastoreio da igreja. Queridos, aqui, o impedimento que houve aparentemente aqui, né, no caso, esse impedimento, digamos, imediato, ele foi por um momento, e ele foi estratégico. Deus, então, tinha uma rota mais estratégica para que o evangelho chegasse na outra região.
Deus tinha um caminho melhor para que o evangelho chegasse naquela região. E você vai ver que o próprio Senhor Jesus cooperou para que depois que o apóstolo Paulo fosse à Macedônia, o evangelho chegasse à região da Ásia, não somente através de Paulo, mas através dos seus seguidores, através dos seus discípulos e do próprio apóstolo Paulo, que também pregou naquele lugar. E então aqui eu quero desenvolver com você, nessa palavra, duas ideias. A primeira ideia é justamente essa expressão, impedido pelo Espírito Santo. Quando que nós somos impedidos pelo Espírito Santo? Porque às vezes o Espírito Santo nos impede de fazer algo que aparentemente é muito bom, aparentemente é muito saudável. Você já teve uma ideia e você concebeu essa ideia e teve o pensamento e uma certa convicção de que era a vontade de Deus que você fosse naquela direção, e lá na frente você percebeu que Deus não estava naquilo, que o Espírito Santo não estava cooperando para aquilo dar certo. Então, eu quero falar com você sobre isso. E uma outra coisa que eu quero falar para você é sobre a rota mais estratégica para o evangelho. Nem sempre o caminho que nós estamos escolhendo, a rota que nós estamos escolhendo, a estratégia que nós estamos escolhendo, ela está em sintonia com o Espírito Santo. Eu poderia dizer para você que, acho que você vai concordar comigo, que nem sempre a estratégia que dá certo numa célula, ela dá certo na outra célula. Nem sempre a estratégia, a experiência que alguém compartilha com você e diz, olha, eu fiz assim, e se você pegar e fizer exatamente, ela vai dar certo. Porque Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas maneiras. E especialmente nesse caso aqui, o desejo de Paulo e Silas era seguir para a região da Ásia. Mas Deus tinha um propósito, e você vai já ver um pouco desse propósito, de que eles fossem para uma região da Europa, sudoeste da Europa, e pregasse o evangelho naquele lugar. Então, primeiro ponto dessa reflexão é impedidos pelo Espírito Santo. Eu perguntei para você, você já se viu impedido pelo Espírito Santo? Você já passou, já teve uma experiência de, como eu mencionei, planejar algo, orar por algo e idealizar algo para a sua célula, para o seu ministério, para o ministério onde você está envolvido, e exatamente naquilo que você orou, naquilo que você buscou, não acontece. Deixa eu te falar, querido. Nós, eu digo eu também, talvez você não seja, mas eu já fui muito mais assim, e eu estou melhorando, né? Eu não vou dizer, eu juro para você que eu estou melhorando, mas eu estou melhorando. Em geral, nós somos muito imediatistas. Nós queremos para logo. Nós queremos a cura para logo, queremos o milagre para logo, imediatamente. Nós queremos a resposta para logo. Mas Deus tem o seu tempo. Deus tem a sua maneira, Deus tem a sua direção. E nós somos, eu e você, nós somos obreiros do Senhor. Então, não é na nossa cabeça, não é no nosso tempo, mas é no tempo do Espírito Santo. Daí, porque nós temos aprendido, através do pastor Eloy, pastor Cláudio, pastor Joaquim, pastor Livres, tantos outros pastores que sobem aqui e falam sobre tempo sozinho com Deus, falam sobre ouvir a voz de Deus, falam sobre meditar na palavra de Deus, falam sobre ter o coração sensível, isso mesmo, sensível ao que, ou digamos, àquilo que o Espírito Santo, Ele quer. Então, eu pergunto para a reflexão nossa, você é um cristão imediatista? E deixa eu te dizer uma verdade, querido, nem sempre
quem fecha a porta é o diabo. Nem sempre quem impede que o projeto aconteça, que a ideia vá para frente, é o diabo. Nesse caso aqui, o texto diz que foi uma obra do Espírito Santo. E uma outra verdade que nós temos também que ter muita sabedoria para assimilar, é que nem toda boa vontade ou boa intenção é da vontade de Deus. E aí entra o discernimento. Um discernimento que não está só aqui na cabeça, no pensamento, mas um discernimento no coração. Ouvir qual é a vontade do Senhor, para que nós, quando eu digo nós, eu e você, não tentemos arrombar uma porta ou abrir uma porta que Deus fechou. Isso mesmo, às vezes nós queremos um caminho, nós queremos uma estratégia, nós queremos uma ideia. Às vezes nós ouvimos algo ali e dizemos, não, isso é de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas é preciso olhar as evidências. Olhe o que você, líder de célula, você vai implementar uma estratégia na sua célula e é saudável ter ideias para a célula. É saudável ter ideias para o acolhimento da célula. Nós estamos tendo células online. É saudável fazer pesquisas e ter muitas ideias para como executar a célula. Mas veja direitinho. Ouça o seu discipulador, ouça o seu supervisor, ouça o seu pastor. Se você está com uma ideia, filtre isso, busque aprovação, para que você possa finalmente fazer algo 100% alinhado com aquilo que o Espírito Santo está querendo para a sua vida. Agora, eu quero falar com você sobre o segundo ponto dessa reflexão. O primeiro, impedidos pelo Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo nos impede? Em que momento nós podemos perceber a vontade do Espírito Santo? E o segundo ponto é: qual é a estratégia que o Espírito Santo tem para a célula? Qual é a estratégia? Qual é a melhor estratégia que o Espírito Santo tem para a nossa célula? Eu quero mencionar com você, ressaltando sobre a vontade de Deus, a misteriosa vontade de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 3. A Bíblia nos fala aqui da cura de um cego de nascença. Você conhece esse texto. Mas no versículo 2, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Vamos lá. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, nem numa discussão teológica infinita sobre essas interpretações aqui, mas eu vou pegar aqui um ponto interessante. Versículo 3 diz assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Aí eu volto para a questão: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus na condução da célula? Quais são os louvores que o Espírito Santo quer que eu cante na minha célula hoje? Célula online. Quem são as pessoas, quem sabe, que o Espírito Santo gostaria que eu convidasse para a minha célula? Quem são os corações que estão sedentos e que o Espírito Santo já tem reservado para estar na minha célula? É o que eu estou lhe falando, sobre trabalhar em sintonia com o Espírito Santo, trabalhar de acordo com a vontade do Espírito Santo para a sua vida, para a sua célula, para o seu ministério. Aí eu volto com você em Atos, no capítulo 16. Vamos ao nosso texto original. A partir do versículo 8, nós estamos falando sobre o impedimento que o Espírito Santo fez na vida de Paulo e Silas para que eles não seguissem para aquela região. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. Paulo teve de noite uma visão,
em que se apresentava um varão da Macedônia, de outro lugar. Em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Nesse momento, ele entendeu qual era a vontade do Senhor. Querido, nem sempre vai estar muito claro. Nem sempre nós vamos entender a vontade do Senhor no estalar de dedos. Nem sempre vai ser no nosso tempo. Você lê as cartas do apóstolo Paulo, ele ora por alguns irmãos, algumas igrejas, ele diz: oro para que o Senhor abra o coração, para que aumente o entendimento, aumente a compreensão. E é esse entendimento, essa sensibilidade para compreender a vontade do Senhor que todos nós temos que ter na condução das nossas células. Todos nós temos que ter na resolução de uma demanda, de um problema, de um questionamento, sei lá, às vezes uma confusão, uma situação indesejada. Essa compreensão que nós temos que ter, no sentido de ouvir qual é a vontade do Espírito Santo, agir depois de concluir a vontade do Senhor. E aqui no versículo 10, ele diz: concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ele queria ir para um lugar. Ele queria ir para um lugar. Mas o Espírito Santo fez compreender que era para outro lugar. Então, queridos, estamos falando da estratégia. Qual é a estratégia? Como é que eu ouço? Como é que eu... digamos, por que eu tenho que deliberadamente ouvir a voz do Espírito Santo nesse sentido? Porque é o melhor. É o melhor ouvir o Espírito Santo. E sabe, querido, eu e você, nós somos obreiros do Senhor. Nós somos servos do Senhor. A obra é dele. A obra é dele. Ele traça o caminho. Ele traça a estratégia. Ele nos capacita. Nós somos aqueles que nos submetemos. Nós somos aqueles que dizemos: Senhor, aqui estou eu. Aqui estou eu para fazer a sua vontade. Aqui estou eu para fazer o seu querer. Então nós naturalmente devemos permitir que ele nos conduza. Vamos seguir o texto. Navegando de Troade, fomos correndo em um caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estávamos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Querido, eles agora foram por um outro caminho. Passaram muitos dias e chegaram realmente àquela região da Europa, como eu disse, sudoeste da Europa ali, e se estabeleceram. E como havia, alguns pesquisadores dizem que havia uma proibição de culto nos templos, eles então faziam as reuniões fora. Eles saíram para uma área distante da cidade, para fazer as suas orações, buscando ali um local para orar. E aqui eles começam a entender o propósito pelo qual o Senhor queria que eles não fossem por ali, mas viessem por aqui. Eles encontram uma mulher chamada Lídia, e ela é a primeira convertida na região da Europa. Essa mulher é salva. Essa mulher é salva
E quando você olha os textos adiante, a história vai se desenrolando e num dos dias, por um período, quando Paulo saía para orar naquela área, diz o texto que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, constantemente os seguia e o espírito clamava, até que um dia o apóstolo Paulo se volta para essa jovem e dá uma ordem para que o espírito imundo deixe aquela jovem. Esse é um acontecimento que desencadeou muitas situações. Por conta disso, diz o texto de Atos capítulo 16, diz o texto que os homens que eram como que senhores daquela jovem, eles causaram alvoroço, acusaram Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos. O texto de Atos 16, 25, 26 fala Paulo e Silas na prisão, cantando, amarrado. Nessa mesma situação, a Bíblia diz que ocorre um terremoto, as grades se abrem, as algemas se soltam, os cadeados se soltam. E entra um outro personagem nessa história, o carcereiro. O carcereiro que tentou se suicidar por conta de achar que havia perdido os prisioneiros. Paulo então fala para ele, não faça isso, todos nós estamos aqui. E a história segue. E ele então faz aquela pergunta que você e eu já citamos a resposta muitas vezes. O que eu faço para ser salvo? E Paulo responde para ele, crê no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. Crê no Senhor e será salvo tu e toda a tua casa. E a história vai então se desenrolando e o carcereiro se converte com toda a sua família. E depois de toda essa situação, quando Paulo e Silas eles voltam para casa de Lídia. Lídia então se torna uma referência do evangelho naquela cidade, naquela região. Então, veja o que acontece quando nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir essa palavra que eu falo com você com o tema a importância do Espírito Santo. Querido, você é o líder dessa célula. Você é discipulador de pessoas. Eu também tenho responsabilidades. Mas lembre-se, a obra que nós fazemos não é nossa, ela é do Espírito Santo de Deus. Nós devemos nos submeter completamente à vontade do Espírito Santo. E fazendo isso, querido, você vai ter muito sucesso na sua célula, de manhã, orando. Todos os dias, a coisa mais importante que o líder de uma célula pode fazer, deve fazer diariamente pelos membros da célula, é orar diariamente por eles. De preferência, minha sugestão, de manhã, logo cedo, nominalmente, por cada um, abençoando cada membro da célula, liberando palavras de vida, liberando palavras de vitória sobre cada um deles. E se você tem uma demanda, se você tem uma dificuldade, uma decisão para tomar em relação à sua célula, ou em relação a um conselho que você vai dar para alguém, que você possa pedir, que você possa ouvir o Espírito Santo. Qual é a tua vontade, Senhor? O que é que eu devo fazer? E você vai ter muito sucesso, como Paulo teve nessa sua trajetória. Eu contei só pequenos episódios que aconteceram, mas muito significativos dentro do ministério de Paulo, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele entendeu a voz do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo.